Pessoal, estou com um produto muito interessante para apresentar para vocês aqui, que é um módulo Modbus com 4 entradas e 4 saídas. Esse módulo aqui é até difícil de definir qual a função dele, porque ele é tão versátil que ele acaba se aplicando a várias funções diferentes. É difícil de escolher uma só, mas de forma bastante resumida, bastante genérica também. É basicamente um módulo que vai ser conectado na sua rede para que possam ser feitas leituras de algum processo, de algum equipamento especificamente, e para que se possa interagir com esses processos também. Então você vai ler um valor, por exemplo, de um pressostato. Vamos supor, vamos pensar num caso industrial. Você tem um pressostato, essa placa aqui ela vai ler o sinal do pressostato dizendo se a pressão está adequada ou não, se ela ultrapassou ou não. E aí você tem a possibilidade de interagir com esse processo também, mandando habilitar alguma coisa, desligar outra. Não é um CLP, está bem longe disso, inclusive, apesar de ter algumas relações com o CLP, inclusive de poder ser utilizado com o CLP. É uma das principais funções. Durante o vídeo eu vou dar vários exemplos aqui que vão te ajudar a entender para que serve exatamente essa placa. Está longe de ser um bicho de 7 cabeças também. Talvez você ouviu a palavra Modbus e já se assustou, mas não se assuste, é algo relativamente simples, apesar de necessitar de algum conhecimento. Mas ao longo desse vídeo aqui eu vou te explicar melhor. E nos próximos vídeos eu vou vou fazer exemplos, vou conectar esse produto com outros produtos também e vou dar exemplos de como utilizar. Nesse vídeo especificamente eu vou apresentar essa placa aqui, vou falar das capacidades dela para que você possa saber se ela vai ser adequada para a sua aplicação ou não. E principalmente eu quero que você conheça essa placa para melhorar o seu processo que já funciona, que já é existente, ou melhorar suas possíveis futuras aplicações onde você não estava considerando alguma função por ela ser cara de repente. Então essa placa baratinha aqui ela pode te ajudar em diversas aplicações diferentes. E também eu quero que caso você você já venha fazendo essa função aqui, talvez você consiga reduzir custo do seu equipamento e independente de qual dessas alternativas aí eu acredito que é importante, então não deixa de acompanhar esse vídeo até o final. Antes eu só gostaria de te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro aí de todas as novidades. E deixa o seu like também, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Então pessoal, a placa está aqui. Como eu falei, a utilização dela não é nada complexa. Assusta um pouco quando se fala em Modbus para quem não domina o assunto. Mas, para falar bem a verdade, eu também estou longe de ser um especialista e então, conhecendo o básico aqui, você já vai conseguir se situar e vai conseguir utilizar com bastante facilidade aqui essa placa. Tem vídeo aqui no canal falando sobre rede Modbus, é uma introdução muito bacana que te permite, inclusive, já criar pequenas redes. Um único vídeo, assistindo esse único vídeo, você já vai conseguir criar pequenas redes aí. Então, vou deixar o card desse vídeo aqui em cima para quem quiser acessar. Mas falando agora, voltando aqui para a placa, né? Qual que é a função dessa placa aqui? Essa placa ela pode ser conectada numa rede Modbus, ela tem uma porta serial aqui, 485, então a porta serial é o nosso meio físico aqui para realizar a conexão elétrica mesmo, a conexão física, enquanto que Modbus é o protocolo, é como se fosse a linguagem, né? Como se fosse o português aqui nesse caso. Então nós temos a possibilidade, inclusive a necessidade aqui de conectar numa rede Modbus, que talvez seja a rede mais popular aí dentro da indústria, né? E conectando numa rede Modbus você vai conseguir acionar saídas. Nós temos 4 relés aqui de saída que vão ligar uma iluminação, vão ligar uma bomba, vão ligar, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aí de equipamentos que podem ser ligados através dessas saídas aqui. E nós temos também 4 entradas para realizar monitoramento. Então você pode, por exemplo, vamos supor que essa saída aqui ela está abrindo um portão eletrônico. Você pode colocar uma fim de curso nesse portão para saber se ele realmente fechou. E essa fim de curso vai ativar uma entrada. Isso pode servir para uma bomba também. Você tem uma bomba distante e uma caixa d'água. Então um relé aqui liga a bomba e uma entrada aqui vai receber o sinal da boia para dizer que a caixa realmente encheu. Tem uma infinidade aqui de aplicações, dá para utilizar dentro da indústria também em maquinários, né? E, enfim, daí as aplicações eu vou falar nos próximos vídeos, vou dar alguns exemplos também. Agora eu quero falar com mais detalhes aqui em relação à placa. A alimentação dessa placa é 12 volts em corrente contínua. Isso é muito bacana porque ela utiliza uma fonte de pequena potência, que essa placa ela não precisa de muita potência para funcionar. E ela, por ser 12 volts, ela vai funcionar com baterias também. Então acaba se estendendo, a aplicação dela acaba se estendendo a sistemas onde você não tem alimentação direta, como por exemplo num gerador. Você não tem outra alimentação do gerador quando ele está desligado que não a da bateria dele. Então faltou energia,
da concessionária, a placa aqui ela vai continuar funcionando, recebendo a alimentação da bateria do gerador, e quando liga o gerador, volta a alimentação para sua instalação. Então, dá para utilizar também para sistemas onde você tem uma bateria de backup também, né? Funcionando como se fosse um no-break, mas o no-break ainda gera tensão em 220 ou 110, 127, dependendo da instalação, né? Mas você pode ter somente a bateria mesmo, e para botar a funcionar uma plaquinha dessa aqui e manter a possibilidade de realizar o monitoramento ou ativação de algum sistema que você queira ativar. Por que isso aqui não tem nada a ver com CLP? Eu já falei no começo, né? Porque essa placa aqui, ela não recebe um programa, como é o caso do CLP, que vai receber um programa e vai mandar ligar as saídas de acordo com as entradas, mas de acordo com a programação também. No caso dessa placa aqui, ela não tem lógica, você não consegue estabelecer uma lógica e passar uma lógica aqui para o funcionamento dessas saídas. Você tem a possibilidade de ligar a saída ou desligar. No CLP, você poderia fazer uma lógica, por exemplo, de essa saída aqui ligar somente quando essas duas primeiras entradas forem acionadas juntas, ou quando você tem um pulso aqui que dure mais que 5 segundos, por exemplo. Dá para fazer lógica e aí as saídas vão acionar de acordo com essa lógica e de acordo com as entradas também. Nessa placa aqui não, você tem saídas que vão ser ligadas ou desligadas por algum comando, que inclusive pode vir de um CLP, e aí nesse caso, se vier de um CLP, a lógica ela está no CLP, mas o resultado prático aqui é como se você tivesse uma lógica, né? Porque ela vai ativar de acordo com a lógica, mas o programa ele vai estar no CLP. A placa em si, ela vai receber sinais de entrada e vai fechar os relés de acordo com o que for mandado para ela via rede. Via rede, ela vai receber a ordem aqui, a solicitação para ligar ou desligar os relés. Então, uma das funções aí, falando agora, aproveitando, falando do CLP, é utilizar como se fosse uma expansão do CLP. Um módulo de expansão de CLP, ele costuma custar pouco menos aí de R$1.000, pouco mais de R$1.000. Isso vai depender da marca do CLP, vai depender da linha também, né? Então, aqui nós temos a possibilidade de ter como se fosse uma expansão. Como se fosse não deixa de ser uma expansão, porque o que vai acontecer? Você vai conectar essa placa aqui em rede com o seu CLP, vão apenas 2 fios aqui, ó. Nós temos A e B, esses 2 terminais aqui de baixo é A e B, então esses 2 fios vão conectados lá no seu CLP, apenas 2 fiozinhos, vão conectados no seu CLP, e aí via rede o seu CLP vai mandar ligar ou desligar essas 4 saídas, e ele vai receber também o sinal das 4 entradas que nós temos aqui. Então vai funcionar como se fosse uma expansão, porque o CLP é quem vai mandar ligar ou desligar as saídas, ele quem vai receber esses sinais aqui, ele quem vai processar a lógica também, porque um bloco de expansão de CLP ele também não tem lógica, assim como esse módulo aqui Modbus. Então, são 4 saídas, essas saídas elas são reversíveis, né? Nós temos 3 conexões aqui, porque é o comum NA-NF. As entradas são digitais e nós temos o ground aqui para poder utilizar como comum aqui nessas entradas, né? A alimentação, como eu falei, é 12 volts, e as últimas 2 conexões aqui são conexões de A+ e B- para que seja montado a rede, portanto. Qual outra função interessante aqui que dá para utilizar? Você pode não ter um CLP, você pode ter só uma IHM, por exemplo, e a IHM, através da IHM, você pode selecionar lá na tela dela qual saída você quer ligar, você pode verificar qual o status dessas entradas também. Então dá para utilizar somente com CLP, dá para utilizar somente com IHM. No caso do CLP você consegue estabelecer uma lógica então para acionar essas saídas. No caso da IHM não, você vai ter que sempre mandar qual que você quer ligar e qual que você quer desligar. E dá para utilizar também com CLP e IHM, né, em automações mais complexas, aí onde geralmente você tem o CLP e IHM juntos. Dá para trabalhar com uma rede somente com o computador também, inclusive esse vai ser um dos exemplos que eu vou dar. Você pode ter isso aqui conectado num computador e através dessa placa então conseguir habilitar e desabilitar algum dispositivo físico, né? Você pode também receber sinais aqui nas entradas que vão indicar alguma posição de alguma coisa, se alguma coisa está ligada ou não. Enfim, ela vai te permitir interagir com o ambiente externo através de um computador, né? O computador ele não tem como fazer isso só com o computador, então através de um módulozinho desse aqui você conecta ele no computador e aí sim, através do computador você vai conseguir interagir com o ambiente externo. Inclusive, deixa eu mostrar aqui no site da Brasiltec, aqui está o módulo aqui, já está especificando, né? 4 entradas e 4 saídas a relé, a alimentação 12 VCC. Baixando o manual dele que está aqui, ó, nós vamos ter
as informações aqui de rede, ela vem, o endereço padrão aqui dessas placas é número 1, mas aí você consegue alterar, né? Fazendo a primeira conexão, depois você consegue mudar esse endereço. Para mudar esse endereço, função 10, endereço 0. Então, uma vez estabelecida a primeira conexão aí utilizando esses parâmetros aqui, você consegue mudar esse endereço. E depois dá para fazer a leitura dos relés, dá para fazer a escrita nesses relés também, dá para ligar ou desligar eles, né? E também a leitura das entradas aqui também é possível fazer. Voltando aqui para o site, ó, nós temos o módulo de internet com relé de controle. O que é isso aqui? Existe a Brasiltec oferece uma plataforma para poder monitorar essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui, ela é Modbus também, só que ela tem apenas um relé de saída. Então você pode, como ela é Modbus e ela é mestre de rede, então você pode conectar essa plaquinha aqui no medidor de energia que também conversa em Modbus, né? Você consegue conectar essa plaquinha no medidor de energia e aí, através da internet, essa plaquinha aqui ela disponibiliza os dados na internet. Através da internet você vai conseguir controlar esse relé e também fazer a leitura de um medidor. Essa placa já está disponível. Hoje a integração dela ainda não está pronta, mas nas próximas semanas aí haverá uma integração desse módulo aqui. E na plataforma que você consegue controlar esse relé e fazer a leitura dos medidores na internet, naquela plataforma você vai conseguir acessar também essa placa para poder interagir com ela. Então, já falei de trabalhar como expansão de CLP, você consegue trabalhar somente com EHM, controlando aqui entradas e saídas. Na verdade, quem vai dar o comando é você, né? Mas EHM vai te possibilitar ler entradas e manipular aqui as saídas, né? Ligar ou desligar as saídas. Vai dar para trabalhar com o Smart Connect, que é aquela placa que eu acabei de mostrar lá no site da Brasiltec também. E ainda tem a possibilidade de conectar direto no computador e possibilitar a interação do computador com o meio físico. Então, como eu falei, essa placa aqui ela é muito versátil, ela pode atender diversas aplicações e como as entradas e saídas elas podem ser conectadas em qualquer equipamento, basicamente, desde que a tensão, as capacidades elétricas sejam adequadas, né? Basicamente, qualquer equipamento pode ser conectado aqui, então as possibilidades são quase que infinitas. Dá para botar sensor, fim de curso, pedaleiras, enfim. Nas entradas dá para conectar qualquer coisa, nas saídas também, bastando você utilizar um relé adequado, né? O relézinho aqui ele não tem uma capacidade muito grande, mas se você ligar um contator na saída, você pode ligar basicamente qualquer coisa. E dá para trabalhar com inversor de frequência. As possibilidades aqui são praticamente infinitas, aí é até difícil de falar, de dar exemplos, não pela falta de possibilidades, mas pelo excesso até de possibilidades. É difícil definir aqui esse produto em poucas palavras. Então, espero que esse conhecimento ele tenha te ajudado de alguma maneira. Acompanhe os próximos vídeos que eu vou dar exemplos, eu vou mostrar como se utiliza e vou conversar essa placa aqui com outros produtos da Brasiltec também. Então, continua aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro aí quando esse vídeo for postado.